Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Até há poucos minutos, eu estava pensando que hoje eu deveria postar um novo vídeo, mas não tinha surgido nada que houvesse chamado minha atenção para trazer para aquilo que eu faço em consultório, de transpor para o vídeo aquilo que eu faço com o paciente, que é conversar com ele sobre o que ele tem. Ou como eu costumo dizer, contextualizar as coisas que lhe acontecem. E aí, há poucos minutos, uma amiga minha, Lai, ela posta um comentário a uma observação que eu havia feito de passagem numa aula de Pilates, numa conversa comum, e ela reposta isso fazendo um comentário. E aí me veio que esse poderia ser um tema interessante. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de dirigindo de carro para uma cidade que você já sabe que é distante, mas que você nunca foi. A sensação da viagem de ida é interminável. Você não sabe quando ela vai terminar. Então, sempre ela parece muito longa a viagem de ida. Ainda que a distância geográfica seja a mesma na volta, mas a sensação vivenciada pela pessoa, aquilo que é vivenciado na viagem de volta, é que a viagem é mais curta. Por que essa sensação acontece? Porque você já passa por marcos conhecidos. Você já sabe em que altura da viagem você está, a que altura você está, se você está distante ou não. Ou seja, na viagem de volta você tem um balizamento da volta. Ainda que ela seja longa, 6 horas, 8 horas, mas a cada momento você sabe onde está. Na viagem de ida não acontece ida. Como você desconhece o caminho, então tudo é novo para você. Como tudo é novo, a sua expectativa é crescente. Isso é um símile, isso é uma analogia que pode ser feita com a expectação da ansiedade. A sensação da ansiedade é como ir-se por um caminho que você nunca foi e que você não sabe qual é o tamanho dele nem quando chega. Você não reconhece os parâmetros da estrada. Não há marcos na estrada. Ou seja, a frase que eu havia usado na conversa é que a ansiedade e a irritação, no caso aqui nós estamos falando sobre irritação, mas aqui estamos falando sobre ansiedade, que a ansiedade ocorre quando há falta de horizonte. Horizonte em que sentido? Horizonte de você saber a que distância você está. Não que se é longe ou perto, mas se você está longe ou perto daquilo que você sabe que vai chegar. Então a sensação de ansiedade para o ansioso é a sensação de uma viagem de ida para um lugar que ele nunca foi e que ele não conhece a estrada. Portanto, ele não sabe quando chega. A cada momento ele não sabe se está perto ou distante. A viagem de volta é diferente. Do ponto de vista geográfico é igual, mas do ponto de vista vivencial não é. Por quê? Porque há marcos no caminho. Eu sei que depois disso é isso. Eu sei que da partir daí faltam 2 horas, ou a partir daí restariam 4 horas. Não importa. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos de uma viagem de ida que nós não sabemos o destino. Não sabemos qual é a distância do destino, nem sabemos, nem reconhecemos o balizamento da estrada. Por isso a sensação de ansiedade é crescente, porque nós não temos um horizonte definido. Claro, talvez agora comece a se definir um horizonte e aí a sensação global de expectação negativa, que é a ansiedade, essa apreensão diante do futuro, esse quando é que chega, seria o correspondente de uma viagem, talvez diminua, possivelmente diminuirá. Mas o que nós vemos hoje como uma realidade global, como todas as pessoas compartilhando, ou como eu digo em consultório brincando, quem nunca teve nada piorou bastante,
Ou seja, todas as pessoas foram afetadas por esse, de repente, o horizonte de cada ser humano desapareceu. Por desaparecer, tornou-se uma viagem em que o destino, em que a distância até o destino não é conhecida. Não se sabe se é longa ou perto. Agora talvez nós estejamos reconhecendo que talvez esteja mais perto ou não, mas o balizamento não existe e isso provoca essa expectação. A ansiedade é sempre uma emoção de uma encruzilhada na vida. Quando nós estamos diante de uma encruzilhada, o que faz com que nós hesitemos entre dois caminhos? Ou talvez mais se for um cruzamento maior. É porque nós não sabemos qual o fim de cada um. Se nós soubermos qual o caminho, não haverá hesitação, portanto não haverá ansiedade. Mas se são dois caminhos desconhecidos, e qual o caminho que será destinado ao será o mais fácil ou será o mais rápido? Se nós soubéssemos o futuro, não haveria ansiedade, só um reconhecimento. Como nós não reconhecemos, não sabemos do futuro, cada decisão que nós temos que tomar, nós nos colocamos na ansiedade. E quando é que a ansiedade é patológica ou sadia, se nós pudermos colocar essa polaridade? Qualquer ser humano diante de uma encruzilhada que seja importante para ele diante dessa encruzilhada, ele hesitará. E ao hesitar, a sensação diante da hesitação é ansiedade, é o se. E se eu tomar esse? E se eu tomar aquele? E se esse for o caminho mais curto? Mas se esse for mais perigoso? Quando é que é ansiedade? Todo ser humano tem ansiedade, qualquer ser humano. Diante de um futuro em que as pessoas antecipam o pior, podem antecipar o pior, em que o melhor e o pior se equivalem, as pessoas sentem angústia e ansiedade. Portanto, existe uma ansiedade que é proporcional e contextualizada. Aguardar um resultado de um exame anatomopatológico, aguardar uma antessala de uma cirurgia difícil, complicada, tomar uma decisão profissional de sair de um emprego para empreender algo pessoal. Toda decisão em que o peso da decisão, em que as escolhas são equivalentes, ou seja, um lado e o outro são equivalentes, o perder e o ganhar são equivalentes, eles promovem a hesitação. Quando não há diferença, quando a diferença é muito gritante entre as escolhas, não há hesitação possível. Pensem em quem estiver me escutando, num destino turístico que seja bem banal, e pensem num destino turístico que seja muito bom. Pense se vocês teriam alguma hesitação entre passar uma semana entre o destino que você supõe muito bom e um que você supõe que é muito ruinzinho. Mas se forem dois destinos turísticos que sejam muito bons para você, você não tomará essa decisão rapidamente. Você ponderará, você pesará, bom, aqui ou alcançado. Ou seja, o que se perde e o que se ganha são equivalentes. É exatamente essa situação da ansiedade existencial, quando o que se perde e o que se ganha são equivalentes. Sendo assim, toda decisão em que concretamente a pessoa está diante de uma encruzilhada em que as escolhas são equivalentes, promove um nível de ansiedade. Mas diante de escolhas que não sejam assim, ou seja, que haja discrepância entre as escolhas, uma é radicalmente diferente da outra, não deveria haver ansiedade. E essa é a diferença para a ansiedade patológica. A ansiedade tratável, a ansiedade que se destina a um tratamento psiquiátrico, psicoterápico, mas principalmente psiquiátrico, aquela ansiedade é uma encruzilhada que só existe para a pessoa. Ou que talvez ela coloque pesos iguais em coisas que têm pesos diferentes. Vamos imaginar, fazendo uma comparação bem superficial, que uma pessoa ir a um podólogo para tirar uma unha encravada e uma pessoa ir fazer um procedimento invasivo cardiológico. Essa encruzilhada, essas duas coisas,
devem ter destinações diferentes, devem ter reações do indivíduo diferentes. A pessoa provavelmente deve vivenciar de forma diferente. Diante de uma retirada de uma unha encravada, deve ser ansiedade zero, ou perto de zero. Diante de um procedimento invasivo cardiológico, deve ser um nível de ansiedade grande. Por quê? Porque qual é a encruzilhada de extrair uma unha encravada? Grande chance, 90%, 99% de chance de retirar a unha e 1% de chance de haver uma lesão no leito ungueal por conta da retirada. É muito discrepante, então não deve haver ansiedade. Mas diante de um procedimento invasivo cardiológico, qual é a encruzilhada da pessoa? Viver ou não viver? Portanto, a ansiedade é proporcional. Se for nessa situação, ela seria proporcional. Mas se diante da retirada de uma encravada, a pessoa tem um nível de ansiedade, de expectação negativa, de apreensão, de repercussão corporal, de sofrimento, igual ao que seria num procedimento cardiológico invasivo, essa ansiedade é claramente desproporcional. Portanto, a pessoa está dando uma ponderação que é subjetiva, é a pessoa que está fazendo daquilo uma situação complicada. Então, há situações que para todo ser humano dentro dela seria angustiante. E há situações que se tornam angustiantes para determinadas pessoas. Mas mesmo situações como o procedimento invasivo que eu disse, que todas as pessoas diante dela terão algum grau de apreensão, há pessoas que terão muita apreensão e há pessoas que terão excessiva apreensão. Então, aí a própria intensidade da reação é que sugerirá um tratamento psiquiátrico. Então, diante de situações que a maioria das pessoas não teria ansiedade e algumas têm, ou seja, a ansiedade está descontextualizada, esse é o motivo para o tratamento psiquiátrico, ou diante de situações que todas as pessoas poderiam estar ansiosas, uma separação litigiosa, um procedimento invasivo, uma demissão, todas essas situações que todos os seres humanos vivenciariam de forma angustiante, mas há pessoas que têm tanta angústia que paralisa o indivíduo. Aliás, essa é exatamente a questão da ansiedade. Ou nos paralisa ou nos precipita para uma reação impulsiva. Voltaremos a isso depois. Tchau. Obrigado, Lai.